Amigos, eu não sei nem o que falar pra vocês, eu tô completamente em choque pelo que eu acabei de assistir. Esse último episódio do Treinamento Hashira, episódio 8, fez eu ficar completamente maluco por dentro, por fora, de todos os jeitos possíveis. E sinceramente eu vou tentar controlar as minhas emoções pra eu não acabar chorando nessa análise completa aqui desse último episódio do Treinamento Hashira. De verdade eu peço de coração pra você que deixe o like nesse vídeo. Se você não faz parte do clube de membros do canal, venha fazer. Se inscreva no canal e acima de tudo eu quero saber o que vocês acharam desse episódio final, então usem a hashtag explosão nos comentários e me digam, porque eu tô muito ansioso, tô muito feliz, tô tudo hoje. Primeiro de tudo, eu tenho que começar falando pra vocês que eu não imaginava o nível de qualidade que a gente ia receber aqui. Eu sabia que seria o melhor episódio, que a qualidade da animação seria suprema comparado a todos os outros episódios de Kimetsu. Eu já imaginava tudo isso, porque o contexto de tudo que tá prestes a acontecer dentro da narrativa da história exige esse padrão elevado na qualidade, falando num quesito mais técnico mesmo. Mas eu não imaginava que o que a gente iria receber iria ser tão magnífico, iria ser literalmente absolute cinema. Porque é isso que esse episódio foi nível cinema. Foi uma qualidade tão surreal aos olhos da gente, que me faz até ficar um pouco mais tranquilo com relação a essa história da gente ter filmes do Castelo Infinito e não ser o formato de temporada. Na boa, depois desse episódio, alguém duvida da Ufotable? Alguém duvida que eles vão entregar algo nível cinema mesmo? Na boa, depois desse eles me compraram totalmente, tá? Esquece. Apesar de tudo, eu ainda acho que vai ter gente que vai conseguir criticar o início desse episódio. Justamente porque a gente teve um recap daquela cena final do episódio 7, onde o Muzan chega até a frente do Kagaya. Da outra vez já teve gente reclamando dessa cena do Muzan, que essa entrada toda, essa cena do Muzan durou 3 minutos, e pra muita gente isso foi um absurdo, foi um escândalo, uma falta de respeito, como se o estúdio tivesse rindo da nossa cara. Mas é claro que a grande maioria, nós, os fãs que gostam mesmo de Kimetsu, não só não se incomodaram, como apreciaram a animação e toda a qualidade daquela cena como um todo. E eu não digo que só os fãs de Kimetsu gostaram, óbvio que não, um monte de gente que eu conheço que adora outros animes, que tem como animes favoritos outras obras, e até mesmo haters de Kimetsu mesmo que não gostam, acharam a cena legal. Infelizmente sempre vai ter esse debate aí, positivo ou negativo, depende de como você encarar ele. Mas de qualquer forma a gente teve um recap dessa cena, só que não inteira, não foi os 3 minutos, foi 2 minutinhos ali, mostrando novamente o Muzan chegando. E eu acho que de certa forma eles têm mesmo que mostrar de novo o Muzan entrando pra gente sentir o impacto pra se preparar de novo, por mais que ele já tenha aparecido. Mas eu não acho que precisava dos 2 minutos, podia ter sido 1 minutinho só. Depois que o Muzan chega frente a frente ao Kagaya, ele de fato tem a sua primeira conversa com o líder da corporação que por muitos e muitos anos estava ali tentando destruir o Rei dos Demônios. E essa é uma conversa que eu imagino que pra muita gente ela possa começar de forma meio boba e despretensiosa, como se não fosse acontecer nenhuma reviravolta nos fatos contados ali, mas na prática não é isso, é muito mais do que os olhos podem ver praticamente. A gente tem toda a explicação da situação do Kagaya, que já era pra estar morto há 6 meses praticamente, porque de acordo com os médicos ele tinha que ter morrido em alguns dias, há 6 meses atrás isso, e ele tá vivo até agora. Isso mostra pra gente principalmente toda a força que o Kagaya tem dentro dele, que por mais que ele esteja todo doente, a vontade dele de destruir o Muzan era tão grande, mas tão grande, que fez ele conseguir continuar até agora. Toda a explicação da linhagem dos dois que de certa forma se conecta, de o Buyashiki e o Muzan estarem entrelaçados, é algo que foi muito legal da gente finalmente poder ver e entender melhor, porque eu sei bem que muita gente que só acompanha o anime não tinha ideia qual que seria a ligação entre os dois líderes. E nesse caso a gente vê que tudo começou lá atrás, muito tempo atrás, e por conta do nascimento do Muzan, isso de certa forma amaldiçoou a família e a linhagem em si do Buyashiki, de forma que a gente viu que nenhum deles sequer passava dos 30 anos de idade. Não é à toa que, pra você que não se tocou, o Buyashiki ele tem 23 anos, ele é super novo, e teve, claro, sua morte agora, mas a gente já vai chegar lá. É muito interessante ver como mesmo o Kagaya, ele nunca tendo visto o Muzan na frente dele, ele consegue sentir ali dentro da aura do ser que tá na frente dele o que ele quer de verdade, qual é o sonho da vida do Muzan. E fica muito claro pra gente que já tinha, claro, uma ideia do que era esse sonho, é basicamente a imortalidade. O Muzan sonha com a eternidade junto com isso, o desejo supremo de você viver pra sempre, e de certa forma até de ser superior a todos os outros. E é muito louco ver as reações do Muzan nessa conversa, que mesmo ele estando diante de uma pessoa que ele pode fazer assim, ó, pra matar, numa facilidade surreal, ele fica de certa forma intrigado com tudo
que o Buyashiki fala pra ele, porque mesmo na frente dele estando o líder dos caçadores de demônios, quem tá enchendo o saco dele, como ele mesmo fala, há tanto tempo, ele não sente ódio nenhum perante a ele. E eu imagino que ter esse tipo de sensação diferente pro Muzan deve ter sido bem chocante mesmo. Também é interessante analisar o ponto que o Muzan fala que mesmo ele estando vivo há todos esses milhares de anos, tendo feito todas essas atrocidades contra milhares e milhares de seres humanos, ele não viu a intervenção de ninguém, nenhum deus, nenhum Buda, ninguém. Ele tá usando o ponto dele, o argumento dele, como se ele estivesse esperando uma punição divina e até agora nada aconteceu. E é muito bonito a gente também analisar a fala do Kagaya sobre a questão da eternidade na visão dele, de que acima de tudo os pensamentos e a vontade, ela é eterna, ela é passada de pessoa para pessoa, mas nunca morre. Isso que na visão dele seria a verdadeira imortalidade, a imortalidade de um pensamento, de uma vontade, coisas que são tão fortes nos nossos corações que basicamente está intrínseco dentro do nosso ser. É uma conversa, gente, que faz a nossa mente, cara, sabe, explodir. E dito tudo isso, o Kagaya deixa claro que mesmo que ele morra, apesar dele ser importante, digamos assim, ele também não se considera, mas ele deixa claro um pequeno detalhe, que se ele morrer, a morte dele vai sim ter consequências, e isso vai aumentar toda a fúria dentro de cada um dos caçadores. Todos os Hashiras, todos os figurantes, todos os caçadores de nível mais baixo, a vontade herdada por todos eles é apenas uma, e para eles é questão de tempo até ela se realizar. É engraçado também porque o Kagaya, ele conseguiu falar tudo que ele queria pro Muzan. O Muzan, ele escutou tudo. Depois de toda essa conversa dos dois cheia de reflexões, a gente chega no ponto de virada do episódio. E é muito maneiro a gente ver de fato todos eles completamente desesperados, correndo em direção à mansão do mestre, sabe? Cada um do seu jeito. Em seguida disso, a gente também encaixa num flashback super rapidinho, só para dar um contexto a mais pra gente, de uma informação que eu já vi muita gente também questionando por aí, que é o quê? Por que o líder da corporação de caçadores de demônios não tem guardas na sua mansão, não tem Hashiras ali, pelo menos um ou dois Hashiras cuidando dele? Afinal, olha o estado que ele tava. E é aí que a gente descobre, porque o Gyomei explica para todos os outros Hashiras que o mestre nunca permitiu ter Hashiras ali junto a ele, cuidando e guardando a mansão dele. Ele não acha justo ele usar esses recursos para ele, o que é muito bonito, diga-se de passagem. Muito nobre e altruísta essa atitude do mestre. E mesmo que os Hashiras se chateiem, não vai adiantar, isso não vai mudar a mente dele. E depois disso, meus amigos, a gente começa a presenciar uma das melhores cenas de Kimetsu no Yaiba, e digo mais, uma das melhores cenas da história dos animes, sem sombra de dúvidas. Eu não tô exagerando, não é o hype falando, é simplesmente analisando o que a gente viu de uma forma mais técnica e de uma forma mesmo de emoção falando. É completamente alucinante. Nesse momento eu acho até que eu nem vou chorar, porque eu só tô empolgado mesmo. A cena do Muzan sendo explodido, galera, é algo assim que é inimaginável pensar que a gente tá presenciando isso no anime de Kimetsu. E é meio loucura até você falar algo assim, porque Kimetsu sempre foi conhecido por ser o anime que tem animação bonita, é só isso que ele tem, não sei o que, mas pra mim esse termo animação bonita ficou abaixo, porque depois desse episódio a Ufotable conseguiu subir o nível pra um patamar tão alto que animação bonita não dá mais, pô. Tem que criar um termo novo, animação belíssima, algo, sabe, alguma palavra que consiga descrever o que a gente assistiu, porque assim, na boa, eu conversei com alguns amigos depois de assistir o episódio, amigos até que assistiram e nem sequer gostam muito de Kimetsu, e todo mundo chegou num consenso, ficamos em choque, em êxtase total, é inacreditável o que a gente acabou de assistir. O nível de detalhe e até realismo nessa cena da explosão, tanto da casa, a gente vendo por cima naquele take fantástico, quanto tudo acontecendo em câmera lenta e a gente olhando a expressão do Muzan mudando ao decorrer da cena, cara, tá maluco. O momento que a gente vê os Hashiras olhando a explosão também, cara, é inacreditável. Aquela montanha de fumaça surgindo, cara, eu não tenho palavras. Mas em seguida disso já vem outra cena que você fica, cara, não é possível, a melhor cena não tinha sido essa, vai vir coisa melhor? Sim, vai vir coisa melhor, porque o Muzan sendo explodido e arremessado pra longe igual um cadáver, e se regenerando igualzinho a um zumbi do The Walking Dead, cara, fazendo uns gritinhos esquisitos demais, é incrível. Incrível mesmo. E ao mesmo tempo que ele vai se regenerando, ele vai tentando entender que diabos que tá acontecendo naquele lugar. Será que tem mais alguma armadilha? O que aconteceu? O mestre acabou de se sacrificar na frente dele pra poder explodir ele. E ele até faz essa analogia com as cobras, que a vontade dele era traiçoeira. Ela tava guardada dentro dele, lá no fundo, sabe? De uma forma que ele conseguisse esconder todo o ódio que ele sentia do Rei dos Demônios. Vocês conseguem entender o peso dessa cena, pessoal? O mestre dos caçadores de demônios se
matou junto com a esposa e filhos pra poder ter uma chance de acabar de uma vez por todas com o rei dos demônios. Isso é muito bizarro. E logo em seguida disso, gente, é a ação desenfreada. Se você acha que o episódio do Uzui contra o Gyutaro era o melhor episódio de Kimetsu, se prepara pra passar esse pro topo do ranking. Tranquilamente. O que a gente viu aqui não é normal e não deve ser tratado como algo normal. É importante dizer isso. A gente vê o Muzan ficando encurralado por conta da Tamayo, que chega prendendo ele com espinhos gigantescos que ela conseguiu através de um Kekijutsu de outro demônio. Demônio esse que, se você não tá lembrado, o Muzan transformou ele lá na primeira temporada, quando ele encontrou o Tanjiro pela primeira vez. Um NPC, basicamente, randola completo, sabe? Mas que desenvolveu um Kekijutsu que foi pego pela Tamayo e usado agora contra o Muzan. Esses espinhos que cresceram e travaram ele por completo por dentro, de forma que ele não consiga se regenerar ou se soltar. Então ele ficou completamente imobilizado naquele momento. E nisso a gente tem uma cena que é maravilhosa, do Muzan completamente em choque com a presença da Tamayo naquele lugar. O que ela tá fazendo ali? E ela revela que tudo fazia parte do plano dela, porque ela aceitou morrer ali, mesmo depois de todas as coisas ruins que ela fez, por culpa de ter se transformado num demônio pelo Muzan. E é aí que vem a revelação. A Tamayo simplesmente revela que desenvolveu uma droga, um antídoto que faz demônios voltarem a serem humanos. E ela tava segurando esse antídoto quando ela enfiou o braço dentro do estômago do Muzan. Só que o detalhe é que o Muzan absorveu esse antídoto sem nem saber que ela tava com um antídoto ali, obviamente, né? Ele não ia absorver de propósito. E essa cena ela é surreal mesmo, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É a Tamayo com o braço fincado dentro do Muzan, o Muzan furando o olho e a cabeça, a testa dela, tudo ao mesmo tempo. E é aí que vem a segunda parte do plano de todo mundo ali, cara. A Tamayo invoca o Himejima, o Gyomei, e ele chega estraçalhando a cabeça do Muzan com a bola de ferro que tá presa numa corrente na arma dele, presa ao mangual, o machadinho dele. Mas na prática é isso mesmo, o Gyomei chegou arrebentando o Muzan com a bola de ferro. E essa cena é fantástica, pique o que a gente já viu com o Uzui e Gyutaro, por exemplo, em quesito de animação, principalmente por conta da estética de todo o cenário, do fogo lá no fundo e dessa palheta de cores quente. É sensacional. A gente no meio dessa luta também tem um flashback super rápido do Gyomei lembrando e explicando pra gente o que aconteceu. Por que o mestre se sacrificou? Esse era o plano dele? E aí a gente entende que o mestre na verdade já tinha avisado o Gyomei desse plano, que ele tinha essa intuição que o Muzan viria até ele nos próximos dias e que ele tava pedindo pessoalmente pro Gyomei porque só ele poderia aceitar um pedido tão extremo. As outras crianças, como ele gosta de chamar, no caso os Hashiras, nunca aceitariam que ele servisse de isca pro Muzan. Mas o Gyomei, por ser o mais velho de todos, por ser mais sábio que os outros, ele era o único que poderia entender e aceitar um pedido desses vindo do mestre. A gente volta pra batalha e vê todos os Hashiras chegando finalmente naquele campo de massacre total e vê a reação de cada um deles diante de Muzan Kibutsuji é impagável. Todos eles usando cada uma das respirações, cara. Respiração do vento, respiração da pedra, do inseto, da névoa, da água, do amor, da serpente. E claro, pra finalizar com o menino Tangerina chegando com um estilo brabíssimo também, Hinokami Kagura. Rapaziada, eu não tô bem. Eu sinceramente não tô bem gravando esse vídeo. Eu tô surpreso que eu tô conseguindo substituir essa emoção de choro, de felicidade, por basicamente empolgação e hype aqui com vocês. E felicidade, claro. Depois disso a gente vê finalmente todos os personagens caindo e sendo puxados basicamente pra dentro do castelo infinito, senhoras e senhores. No fim das contas, como o próprio rei disse, o Muzan deixou claro, vocês caíram na armadilha. No final das contas, era pra isso que a Nakimi tava colecionando, digamos assim, cada um dos caçadores, descobrindo a localização de todos eles, pra justamente poder mandar todos, 100% do esquadrão de caçadores pra dentro do castelo infinito. Gente, vocês têm noção que o anime conseguiu melhorar mais ainda esse impacto dessa cena? Porque no mangá, cara, como o Zenitsu caiu dentro do castelo infinito, como o Inosuke caiu lá dentro, a gente não sabe. Os NPCs, isso não foi mostrado lá pra gente. Mas a autora, em colaboração com a produção do anime, conseguiu criar uma parada que é magnífico. Ver cada um dos personagens caindo dentro do Castelo Infinito, em choque, tentando entender o que tá acontecendo. E o Tanjiro, cara, o Tanjiro, a gente precisa falar do Tanjiro. Caindo numa plataforma no Castelo Infinito e olhando pro Muzan falando que ele vai caçar ele. É questão de tempo. E no final essa sensação de que, cara, começou a parada que vai acabar com tudo, que vai destruir tudo, que vai elevar os patamares, colocar Kimetsu numa prateleira lá no topo. Não sei direito o que falar mais, sabe? Eu tô um mix de emoções, eu tô me segurando pra não chorar
de emoção, porque eu gosto muito desse anime, eu gosto muito de fazer os vídeos aqui pra vocês. Eu amo de verdade esse anime, não porque, cara, tem uma história fantástica, sabe, super bem elaborada e complexa, não é isso, é a simplicidade que me ganha, é os laços familiares, os laços de amizade, uma animação bonita, personagens que conectam comigo. Claro, pode ser que pra você não se conecte com os personagens, mas eu sinto uma parada com essa obra que é muito diferente de tudo. Gosto muito de diversos outros animes que eu amo de paixão, mas Kimetsu tem um lugar diferente, um lugar especial guardado no meu coração. E eu imagino que pra muitos de vocês é a mesma sensação, o mesmo sentimento. Obrigado, tá? Obrigado por me acompanharem nessa jornada aí, analisando cada um desses episódios dessa quarta temporada. Nós encerramos por aqui, e por mais que agora a gente não vá ter em temporada em si o Castelo Infinito, numa quinta temporada, nós vamos ter os filmes e imagino que depois eles virem episódios. Vou fazer análise de cada um dos episódios depois, mesmo que ele já tenha saído no formato de filme, porque eu quero deixar tudo completinho, essa cobertura do início ao fim de Kimetsu pra vocês, porque vocês merecem, eu mereço, e eu acho que é isso, né? E pra cravar a minha nota, não tem como dar menos que 10, né? Isso todo mundo já sabe. Mas pra esse episódio, tranquilamente, 100 de 10. Não é nem 11, não é 15, não é 20, é 100 de 10. E que fique cravado aqui, esse é o melhor episódio de Kimetsu no Yaiba feito até então. Provavelmente deve continuar por um tempo, porque agora a gente não vai ter mais episódios. E digo mais, como eu falei antes, um dos melhores episódios de anime que eu já vi na minha vida. Se você não gosta, o problema é seu. Se você tá se incomodando com a minha felicidade, eu acho que quem tem problema aqui não sou eu. Provavelmente é você. Gente, do fundo do coração, espero que vocês tenham gostado da análise. Tô ansioso pra ler os comentários de vocês. Os textões estão liberados. Deixa o like, se inscreve no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e falou!